20, especificamente Êxodo capítulo 20. Só eu que preciso. Muito bem. Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vamos repetir juntos? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O outro texto que eu quero ler com você está escrito em Hebreus, capítulo 13, o último capítulo, versículo 17. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Diz assim a palavra: obedecei os seus guias e submetei-vos a eles. Eles cuidam de vós como quem há de prestar contas. Obedecei-lhes para que o que façam com alegria, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isto não vos seria útil. Repita aí o final. Pois isso não vos seria útil. Nós temos várias traduções desse texto. Algumas traduções você vai encontrar assim: obedecei os vossos pastores. Há aqui tradução assim: obedecei os vossos pastores, ali atrás. Obedecei os vossos guias, é a tradução que eu li. Obedecei os vossos líderes, é uma outra tradução muito conhecida. Quem tem essa tradução, levante sua mão. Muito bem, então, guias, pessoas que conduzem você, líderes, e a tradução que usa o termo pastores. Os dois textos que eu li falam das três pessoas que Deus constituiu na vida de todos nós, em se tratando de pai e mãe, e daqueles que já se converteram, em se tratando dos pastores. Estas três pessoas, elas foram instituídas por Deus para que você tivesse alguém que olhasse por você. Irmãos, o que é o pai e a mãe de uma pessoa? É aquela pessoa guardião do fruto. Aquele que vai olhar para o fruto que Deus deu, que é a criança, e vai zelar, cuidar, alimentar, nutrir. E você sabe muito bem que criar uma criança de acordo com a palavra de Deus é necessário muito esforço, muita dedicação. Então Deus colocou um pai e uma mãe para cuidar dos seus filhos. E ao se converter, Deus instituiu pastores. Aqui na igreja você tem um casal de pastores. Inclusive, é ela que está traduzindo ali para aqueles que não conhecem a minha esposa, a pastora Vanessa, que carinhosamente nós recebemos há um tempo, reconhecendo o pastoreio junto desse pastor. Ela é estudante de teologia, vai no tempo certo, é claro. Nós pretendemos, sim, promover a ordenação, mas ela tem a função de pastorear junto comigo, e como eu tenho sido abençoado com o auxílio dela, principalmente no cuidado, na orientação de situações que, muitas vezes, ela vai poder ajudar muito mais, como é aconselhamento para mulheres. Mas o que eu quero destacar é que Deus te abençoou em primeiro lugar com os pais. E há uma parte que compreende por você, que necessita haver o entendimento no seu coração. Ao mesmo tempo que os pais querem abençoar a sua vida, você precisa
obedecê-los. Porque a soma das duas coisas vai gerar benefício. Amém, queridos? Vai gerar benefício. Os pastores, eles estão ali colocados para zelar pelo ensino, pelo pastoreio, mas, é claro, nós encontramos na Bíblia sobre os ministérios. E os ministérios têm lá o de doutor na palavra, de mestre na palavra, que cuida especificamente do ensino. Mas o pastor, ele está na incumbência do ensino, mas principalmente que essa ovelha prospere. O pastor, ele cuidaria de um rebanho, de forma que aquela ovelha, a sua lã estivesse limpa, não fosse uma lã suja, porque isso danificaria, daria problema para o comércio, e se tratando do pastor literal, para comercializar a lã. Essa lã não poderia ter uma cicatriz na pele, porque danificaria todo o processo da beleza da lã e da lã limpa, sem nenhuma ruga. E eu já expliquei aqui que, quero recordar, que quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu sou ovelha de Deus. E isso significa que Deus, quando Ele me orienta, quando Ele me abençoa com sua orientação, Ele tem um objetivo, que eu seja uma ovelha que produza. As ovelhas, meus irmãos, no rebanho não eram... o rebanho das ovelhas não tinha o objetivo de comercializar a carne. Não, ninguém tinha um rebanho pensando em uma churrascada, de forma alguma. Há histórias até hoje em Israel que pastores que têm o seu rebanho, eles dão nome às ovelhas. Eles tratam elas até por nome. E elas também se relacionam, como por exemplo, quando uma ovelha está enferma, conta-se a história de que normalmente as outras ovelhas fazem um círculo ao redor da que está com problema. E o pastor vê que há um problema e ele se aproxima. Um exemplo muito interessante da doutrina da palavra, que identifica que nós devemos lidar uns com os outros, com o objetivo de ver essa pessoa abençoada. Nós devemos fazer o sumo pastor observar o mal que algum de nós esteja passando, por meio da oração. Então, a lã da ovelha, fruto do pastoreio, seria utilizada para a construção de tecido. Esse tecido era a peça fundamental para uma pessoa sobreviver no sol quente e no frio da noite. Isso significa que um rebanho, se ele for obediente ao pastor, na orientação de Deus que está no coração e na boca de um pastor, esse rebanho produzirá muito fruto, que abençoará muita gente do sol escaldante e do frio da noite. Meus irmãos, um rebanho precisa obedecer 3 pessoas na vida: seus pais, e aí eu como pastor já há mais de 20 anos, aliás, como servo de Deus há mais de 20 anos, e pastor por pelo menos 14. Como eu já encontrei situações, colhidas agora, frutos ruins, que eram na verdade fruto de um péssimo relacionamento com os pais, e que rendeu frutos horríveis. Quantas vezes já encontrei filhos gerando problema para seus pais, mas após um acompanhamento descobriu-se que aqueles pais deram a mesma trabalheira ou até pior aos seus pais. Quero dizer para você, jovem que está aqui hoje, talvez nem namora, ou seja, está bem distante de se casar. Quero dizer para você que o primeiro passo para você se dar bem na vida é você honrar os seus pais.
honra o teu pai e a tua mãe. E o texto diz, para que te vá bem na terra, e que se prolonguem os teus dias. Deus constituiu como guardiões da sua vida os seus pais. E é o incrível também que pessoas que não submeteram, não submetem seus pais, também não submeterão aos pastores. Não submeterão. É claro que isso não é uma regra, mas a dificuldade é muito grande. Por quê? Porque se não sujeitou ao pai e à mãe, como se sujeitará a alguém que conheceu agora e que na linguagem dessa pessoa talvez seja esse pastor que é o que me orientando, dizendo o que eu tenho que fazer, né? Então, na vida, irmãos, nós precisamos observar bem, porque quando nós repudiamos pai e mãe, destratando deles, tratando mal, nós estamos dizendo não para a vida, para o meu futuro. Eu estou repudiando a minha origem, portanto não terei futuro. Deus constituiu pastores, e Deus espera da ovelha que ela seja do rebanho e se sujeite ao pastoreio do pastor. Eu tenho alegria, irmãos, de ser pastor dessa igreja. Como eu tenho alegria, agora mesmo nós temos um exército ali de irmãos, de irmãs também auxiliando no trabalho para abençoar o Arte Suave, que é a venda das panquecas, que será logo mais, e todos trabalhando animados. Ontem na chácara, as fotos, você que participa dos grupos de comunicação da igreja, você viu a alegria dos irmãos ali trabalhando naquele sol quente para proporcionar um retiro abençoado. Seu carro não vai atolar mais na entrada, né? Não vai mais atolar, gente. Coisa boa, né? Você vai dormir à noite, vai ter um banheiro para você usar perto das barracas. Coisa boa. E todo mundo satisfeito, irmão, no sol quente, não é? Todo mundo feliz, só pela graça de Deus. Que bom é pastorear um rebanho dessa forma. Mas, nos últimos tempos, e aí é a base do que eu estou ministrando, nós percebemos que deveríamos consertar com um pastor que foi pastor aqui dessa igreja. E é claro, eu quero convidar ele aqui à frente, ele está aqui hoje, o pastor Paulo Teixeira e sua esposa. Por gentileza, pastor, pode vir aqui à frente, com a sua esposa, pode vir os dois. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Pode subir. Muito bem. Eu quero fazer menção. Nós tínhamos um propósito de trazê-los aqui, os filhos do pastor Paulo e da irmã Elvira. Irmãos, esse casal, eles pastorearam aqui, e eu estou dizendo eles pastorearam, porque eles são a sua carne, casados já há quantos anos, pastor? 42 anos casados. 42 anos que eles honram a aliança do matrimônio que um dia apresentaram diante de Deus. E eles tiveram 3 filhos, o Felipe da Silva Teixeira, o Marcos Paulo da Silva Teixeira. O Felipe é o mais novo? É o mais velho. Então, o Felipe da Silva Teixeira, o mais velho, o Marcos Paulo da Silva Teixeira, eu acho que esse é o do meio. Marcos Paulo da Silva Teixeira e o Robson da Silva Teixeira, que é o mais novo, agora eu acertei. E, é claro, eu quero também falar com eles estarão assistindo essa gravação. Nós estamos tratando como se vocês estivessem aqui conosco, porque entendemos que no ano de 1989, eles eram adolescentes, né? Crianças ainda. Só lembra a idade? Naquele momento, a idade deles era 7. As mulheres lembram, né?
Normalmente dá para lembrar mais ou menos. A média era 7, 8 anos, né? Crianças, né? E nós queremos fazer menção dos filhos de vocês. Em 1989, no dia 1º de abril, o pastor Paulo tomou posse aqui nessa igreja. E nesse dia também foi o dia do concílio dele. No seu concílio, há uma ata de ordenação. Infelizmente, essa ata ela foi extraviada. Não se encontrou. Quando nós falamos assim, extraviada, não é que alguém extraviou, né? Mas que o rascunho dela não foi depois redigido no livro de Atos. E aí, na leitura batista, nós falamos extraviado. E tanto a ata de posse como a ata de ordenação não constam no livro, somente a decisão de convidá-lo e o dia que seria a posse e a ordenação. E após o dia 1º de abril, o pastor Paulo já assina como presidente da igreja, demonstrando claramente que realmente essa posse aconteceu. Claro, eu estou usando a linguagem dos livros de ata. Para aqueles que nos visitam, nós temos um livro de ata que é registrado todo o trabalho que é feito de decisões que englobam a igreja de uma forma geral. E nos últimos tempos, aliás, eu acho que já faz o quê, pastor? Muito mais de 8 meses que o senhor veio aqui e me pediu sobre essa ata, não é? Janeiro do ano passado, nem eu tinha percebido que tinha passado tanto tempo. De janeiro para cá, irmãos, o pastor Paulo, ele me procurou pedindo a ata, se era possível promover um documento relacionado à ata de ordenação. Dali, eu pedi que ele contasse sua história. E eu fui ao livro de Atas, ouvi um pouco do que ele pôde me contar, que lembrava, e corri no livro, e nós percebemos todas estas coisas que eu já falei, e dentre outras coisas que aconteceram. Infelizmente, naquele tempo, a sabedoria, o discernimento da igreja não era suficiente para amar esse pastor, e o que aconteceu na época foi várias situações de extrema dificuldade para a saúde de uma igreja. Muitos problemas, irmãos. A diretoria, de janeiro para cá, eu tive várias reuniões com a diretoria, algumas informais, muitos diálogos com líderes à parte, e eu fiz um levantamento de tudo que estava acontecendo na época. E o que se constatou, irmãos, é que houve uma desonra muito grande para com esse pastor e sua esposa, sua casa, seus filhos. Houve uma desonra muito dolorida, muito doída, muito difícil. Nós nos derramamos diante de Deus como diretoria, fizemos intercessão, pedindo perdão a Deus, nos identificando com aqueles irmãos. E nós decidimos que iríamos fazer o documento, eu tenho hoje aqui esse documento, que foi feito sob a orientação do pastor, com aconselhamento de outros pastores, e depois de praticamente, já faz 29 anos fazia quando o senhor me procurou, agora já é 30, né? Praticamente 30 anos. Porque o seu ministério se encerrou no dia 27 de dezembro de 1989. Nós já passamos disso, do mês de dezembro. E, finalmente, irmãos, a ata que deveria estar na mão dele já após o concílio, ela vai para as mãos do pastor Paulo. Então, eu gostaria que você ficasse de pé. E nós estamos aqui como igreja. Mas antes de entregar a ata, eu acredito que é interessante fazermos uma outra parte primeiro. Mas eu quero anunciar já que esta ata hoje vai para as mãos do pastor Paulo. E nós não estamos aqui, irmãos, eu quero deixar claro, ainda que os irmãos estão de pé, ouçam bem. Nós não estamos aqui falando do passado, buscando culpados, mas estamos assumindo a responsabilidade daqueles irmãos daquela época, diante de Deus.
e pedindo perdão a Deus pelo que aconteceu naquele tempo. E para isso, eu quero chamar aqui à frente, nós vamos orar quando vocês chegarem, o primeiro vice-presidente da igreja, o irmão Wesley, a líder do corpo diaconal da igreja, a irmã Miralda, para estar aqui na frente. Pastor Paulo, eu não combinei nada com o senhor não está sabendo de nada. O senhor veio hoje aqui só para receber esse documento. Viu, irmã Elvira? Vocês vieram aqui hoje, né? Eu aproveitei que eles vieram para visitar a mãe do pastor Paulo, que mora em Volta Redonda. O pastor Paulo mora em Campinas. E eu aproveitei a vinda deles para abençoarmos aqui nessa noite. Então, convidar também a Jaqueline, que é a esposa do segundo vice-presidente. O Flávio vai vir daqui a pouco. Ele está lá liderando a cozinha, não é? E eu vou até pedir, se você conhece muito de panqueca, você pode substituir ele daqui a pouco lá, dando auxílio, para não deixar acabar, para não deixar haver problema. É possível já? Pode vir? Precisa de auxílio lá? Pode lá lavar a mão, meu filho, vá lá. Glória a Deus. E agora de pé, irmãos, como igreja, eu quero aqui repetir algumas coisas. Houve uma desonra com esse pastor. Eles saíram daqui, irmãos, de forma muito triste. Não houve, é claro, uma despedida. Saíram de forma muito difícil. E eles sofreram bastante pela forma que tudo aconteceu. Seu ministério teve cerca de 9 meses. E nós já fizemos reparação financeira, a igreja deixou de pagar a ele suas férias e seu 13º, nós já fizemos essa reparação sob o cálculo feito por profissionais da área. Inclusive o papel que nos foi entregue vinha com o título do Banco Central do Brasil, porque foi voluntariamente funcionários do Banco Central que nos ajudaram, amigos de um irmão da igreja, ou na época segundo vice-presidente, aliás, segundo tesoureiro, irmão Felipe, que já foi gerente de banco. Ele conseguiu que aqueles 2 técnicos nos auxiliassem fazendo o cálculo para nós. E foi feito o cálculo dos 29 anos que houve a falta. Esse dinheiro já foi restituído a eles. E eu quero dizer, irmãos, que nós estamos hoje aqui cumprindo um papel de cristãos, de servos de Deus. E quando, eu vou repetir, nós não estamos levantando o nome de ninguém do passado. Nós temos no nosso meio pessoas da época. E eu quero respeitar essas pessoas. E eu quero dizer que não é uma parte que pecou, mas nós estamos assumindo como toda a igreja tendo errado. Toda a igreja, toda a liderança. Não foi uma parte, foram todos nós. Viu, pastor Paulo? Viu, irmã Elvira? E nós queremos, diante de Deus, pedir que Deus nos dê a graça de ser bênção na vida de vocês. E nós, como igreja, nós queremos agora abençoar a vida deles. Você pode estender a sua mão. E diante de Deus eu quero orar, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos abençoe. Como igreja, nós venhamos a servir a Deus com esse coração liberal para perdoar, para servir ao Senhor, mas para pedir perdão primeiro. Meu Pai, eu te peço agora a tua condução em tudo que vai acontecer agora, em tudo que vamos falar, como diretoria que está aqui à frente. Nós queremos pedir o teu Espírito Santo, Senhor, abençoando os nossos corações. E como igreja do Senhor, como ministro desta igreja, eu junto com a tua igreja, Senhor, quero, Senhor, me identificar com a igreja daquele tempo. E eu quero, Senhor, te pedir, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor. Nós estamos aqui para pedir perdão ao pastor Paulo, mas também pedir perdão ao Senhor. Senhor, nos dê a graça de sermos sal e luz. Servos do Senhor, que amam, que liberam perdão e que pedem perdão quando necessário,
E neste momento nós precisamos pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, poder sentar. E eu vou passar a palavra agora para o primeiro vice-presidente. Ele tem algumas palavras para dizer a vocês. Antes de falar qualquer coisa, eu quero reler o texto que o pastor Renato leu, de Hebreus 13, versículo 17, na minha Bíblia, na versão de hoje, que diz: obedeça aos seus pastores e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com muita alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Essa é a palavra de Deus. Pastor, eu creio que durante muito tempo o Senhor trabalhou aqui com tristeza. Isso não foi muito útil para nós. E hoje, eu, Wesley Pereira, como atual primeiro vice-presidente desta igreja, quero me identificar com o vice-presidente daquela época, com toda a diretoria estatutária, e quero pedir perdão para o Senhor, por todos os males que nós causamos ao Senhor, à sua família, à sua casa, ao seu ministério. Quero pedir perdão por todo o mal que nós, como igreja, causamos ao Senhor e à sua família. E orar para que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa também nos perdoar neste dia. Vamos nos colocar de pé mais uma vez? Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a Igreja Batista Vida, Senhor. E quero diante do Senhor entregar ao Pai Todo-Poderoso o meu pedido de perdão, o nosso pedido de perdão, por todo o mal, Pai, que nós causamos na vida do pastor Paulo, na vida da sua esposa, dos seus filhos, por todo o mal, Deus Todo-Poderoso, que nós como igreja causamos ao Teu ministério, por toda a ferida, Pai, que nós causamos na vida deste homem de Deus, chamado a esse ministério. E quero, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, revogar toda palavra de maldição, Senhor, todo o mal que foi levantado, Pai, durante esses anos. Quero agora pedir em nome de Jesus que seja derrubado tudo aquilo, Senhor, que foi construído nessa legalidade do mal, Pai. E que seja o Seu sangue sobre as nossas vidas. Arranca, Deus Todo-Poderoso, toda a raiz de amargura, toda a raiz de iniquidade, Senhor, de pecado, que veio crescendo durante esses anos, Pai. E que seja o Seu sangue sobre as nossas vidas, nos lavando e nos perdoando, Senhor, de todo o mal causado ao pastor Paulo e à sua família, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, poder sentar por um instante. Eu esqueci de chamar, me perdoe, chamar a irmã Cristiane, representando a tesouraria da época. E ela também terá uma palavra logo mais. Mas agora eu quero passar a palavra para a irmã Miralda. Pode chegar, irmã Miralda. Neste momento, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Paulo e da nossa irmã Elvira, né, que eu tive o prazer de conhecer naquela época. Só que eu acompanhava minha filha, a Érica. Eu ainda não fazia parte desse rebanho. Eu acompanhava a minha filha, mas eu tenho muitas lembranças dessa época.
E para isso eu vou ler também o texto de Hebreus 17, pastor. Obedeça seus líderes e faça o que disseram ao trabalho deles e cuidar da sua alma. E disso prestarão contas a Deus. Dê-lhe motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Que o Senhor, nos perdoe. E neste momento eu me identifico com o corpo diaconal da época, que entendia, dessa forma, mas que nós, pela graça do Senhor, nós tivemos a confirmação do Senhor, e que o Senhor nos constituiu diáconos. Diáconos é o braço do pastor, A Bíblia nos revela assim, Jesus nos revela assim. Então, neste momento, eu quero te pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão à irmã Elvira, me identificando, irmã, com os diáconos da época, e dizer para vocês que nós amamos vocês, que em nome de Jesus, que todo o mal que foi causado, que seja restituído, porque é assim que Jesus nos ensina, e nos ensinou, que maldição seja transformado em bênção. E eu creio nisso, pastor. Pastor Paulo e a irmã Elvira, que nunca saiu da minha memória, tá, irmã? A senhora nunca se apagou da minha memória, nem do pastor Paulo Teixeira, porque foi na época que minha filha teve um problema de saúde, e um problema grave, que agora, atualmente, ela ficou sabendo da gravidade do problema. Mas que o Senhor foi no hospital várias vezes visitá-lo, foi na minha casa, várias vezes me confortar, e alegrei muito meu coração de viver isso. Então, é com alegria no meu coração que eu me identifico com esta igreja, com o corpo diaconal da época, que são povo de Deus, são servos do Senhor, mas que nós pedimos perdão a Deus por todo o mal que causamos esses pastores da época, que em nome de Jesus, e eu quero orar também com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do pastor Paulo, pela vida da irmã Elvira, Senhor, que foi instrumento de Deus na época, Senhor Deus, para me ajudar, para me confortar e para alegrar o meu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor me entregou o ministério, e eu creio que naquela época o Senhor já sabia disso. Ó Pai, em nome de Jesus, é com alegria que eu estou aqui, te pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pastores, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Passo a palavra para a Jaqueline, que representará as esposas dos líderes e as mulheres da época. Também tem uma palavra para dizer. Amém. Quero lembrar, irmãos, ela está aqui representando, ela é esposa do segundo vice-presidente, o irmão Flávio, e literalmente é a pessoa adequada para fazer essa oração agora. E é claro, tendo feito essa identificação, nós estamos nos identificando com os líderes da época, nós percebemos que a Jaqueline seria a pessoa adequada dessa forma. Seria a esposa do irmão Wesley, no tempo certo Deus dará uma esposa, ele é solteiro, não é? Mas a representação pode e será feita livremente pela esposa do segundo vice-presidente, irmão Flávio. Amém. Irmã Elvira, queria pedir para a senhora colocar-se de pé. Quero segurar as suas mãos. Olha para mim, irmã. Eu, Jaqueline, dos Reis Matoso Jasmim, estou aqui representando as mulheres daquela época e também as esposas dos vice-presidentes. E representando aquelas irmãs, eu me coloco agora diante de Deus, pedindo primeiramente perdão a Deus e também perdão à irmã,
Perdão por todo o mal que lhe foi causado. Perdão por todo o dano que lhe foi causado. Perdão porque naquela época ninguém segurou as suas mãos, lhe fortalecendo quando a senhora precisou. Perdão por todo o abandono. Perdão por nenhuma palavra de consolo e de conforto quando a irmã mais precisou. Perdão, irmã. Diante de Deus, nós nos arrependemos e dizemos que amamos a irmã. Agradecemos a Deus por todo o momento que a senhora esteve aqui junto do seu esposo. Forte, incansável, não desistiu. E Deus, em todo aquele momento, estava vendo o sofrimento do coração da irmã. Deus, em todo aquele momento, estava com a irmã, lhe dando o conforto, o consolo que você precisava. E nesta noite, é o Senhor quem te coloca de pé. O Senhor te abençoa. O Senhor está com você todos os dias da tua vida. Você nunca esteve só e nunca estará só, porque Ele está com você. E eu quero te dar um abraço, que talvez a irmã nunca tenha recebido. Que o Senhor te cure nesse momento e restaure a tua vida, a tua fé, o teu ânimo, a tua força e o teu vigor. Que a unção poderosa do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, conduzindo os seus passos, te fortalecendo, quebrantando o seu coração, te enchendo de paz e de alegria. O Senhor te dá um renovo de alegria neste momento. Toda tristeza do seu coração está sendo agora arrancada em nome de Jesus. Um bálsamo de alegria está sobre você. Todo mal, toda palavra, todo dano foi quebrado. E agora há um novo tempo, não somente para a sua vida e a vida do pastor César, mas também sobre toda esta igreja. E eu quero orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este momento que foi marcado pelo Senhor. E mais uma vez nos arrependemos por toda dor, por todo abandono, por todo mal, por toda tristeza, por toda lágrima derramada da irmã Elvira, esposa do pastor, que deveria ter sido honrada, mas não foi. Mas nesta noite, o Senhor a honra de uma forma sobrenatural. O Senhor está aqui e o Senhor está abençoando grandemente a sua vida. E na autoridade do nome de Jesus, eu agora, representando as mulheres daquela época e as esposas dos vice-presidentes, eu declaro agora falido todo o mal, falido as trevas, todo o mal que estava sobre a vida das mulheres no decorrer dos anos desta igreja, está sendo agora destruído em nome de Jesus. Toda rebeldia, toda falta de empatia, toda falta de amor que há no coração das mulheres, está sendo agora destruído na autoridade do nome de Jesus. Há um novo tempo sobre a vida das mulheres desta igreja, um novo tempo de derramar do teu Espírito Santo, uma nova unção, aonde estaremos unidas com a pastora Vanessa, cumprindo o querer do Senhor neste lugar. Seremos esposas e mães segundo o teu coração. E temos, ó Pai, em nome de Jesus, uma nova oportunidade diante do Senhor, de fazer o que é certo. E agora todo o mal cancelado, as obras das trevas canceladas, todas as palavras que estavam no mundo espiritual, causando brechas na vida desta igreja, sobre a vida das mulheres desta igreja, estão sendo fechadas agora. Todas as brechas sendo fechadas agora. E todos os demônios que estavam entrando por essas brechas, sendo agora expulsos para o abismo que Jesus Cristo determinar. Porque essas brechas estão fechadas. E o sangue de Jesus está sobre nós, sobre esta igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero passar a palavra agora para a Cristiane. Eu orientei que ela falasse o que Deus ministrou o coração dela. A Cristiane é a atual tesoureira da igreja e ela também tem algumas palavras para destinar a vocês. Pastor Paulo,
irmã Elvira. Eu quero pedir perdão aos irmãos, ao pastor e à irmã Elvira, me identificando com a tesouraria daquela época. Eu, Cristiane Pires Jerônimo de Souza, me identifico com a tesouraria e eu quero pedir perdão aos irmãos por todo o mal, pastor, que nós causamos na sua vida financeira e por todo o mal, irmã Elvira, que nós causamos à senhora, por tudo aquilo que a senhora não pôde, talvez dar para os seus filhos, como foi mencionado aqui, porque nós tiramos de vocês o recurso. E nós queremos pedir perdão ao Senhor por isso. Nos perdoa por não ter liberado sobre a vida de vocês o recurso que era seu por direito. Nos perdoa, irmã Elvira, por não ter dado para vocês os recursos que eram necessários, por toda a dor, por toda a necessidade que nós colocamos sobre a sua casa, sobre o seu lar, pela falta de provisão, de alimento que faltou no lar de vocês, pela situação que foi causada após nós não termos cumprido com aquilo que foi combinado. Então, pastor, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoa. Irmã Elvira, que a senhora nos perdoe em nome de Jesus. E eu quero orar sobre a vida de vocês em nome de Jesus, crendo que o Senhor fará grandes coisas através de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu me identifico, Senhor, com a tesouraria daquela época. E, Senhor, em nome de Jesus, primeiramente eu te peço mais uma vez, Senhor, nos perdoa. Pai, que o Senhor possa nos perdoar por todo o mal que nós causamos a este casal, Senhor. Por tudo aquilo, Deus, que era deles por direito, e nós como igreja retemos neste lugar. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe agora. E, Senhor, que todo o mal que estava amarrado, Deus, da mesma forma que nós prendemos o recurso, nós ficamos presos, Deus, no mundo espiritual. Nós pedimos agora, Deus, que o Senhor nos libere como igreja do Senhor para um novo tempo de prosperidade, para um novo tempo de liberalidade. Senhor, esta igreja será uma igreja próspera no Senhor, uma igreja que vai honrar os seus pastores e seus profetas. Pai, em nome de Jesus, nós não mais, Deus, em nome de Jesus, vamos ficar medindo os esforços, Deus, quando nós precisarmos depositar recursos, Deus, sobre a vida dos nossos líderes. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito, Deus, de ganância, todo espírito, Deus, que nos prendia de miséria, em nome de Jesus, nós anulamos agora, na autoridade do nome de Jesus. O seu tempo acabou neste lugar. Eis que em nome de Jesus, o tempo da provisão, o tempo da liberalidade, o tempo da oferta de amor, o tempo do dízimo colocado nesse gasofilácio, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, chegou neste lugar. Ninguém fará mais nada por obrigação, por dever ou por uma imposição, mas fará porque ama, fará porque entendeu a obra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do pastor Paulo, sobre a vida da irmã Elvira, sobre os seus filhos que foram mencionados aqui, um tempo de dupla honra sobre ele, um novo tempo de pessoas que vão dizimar, ofertar com alegria em seus corações, que não vão reter, que não vão roubar do Senhor absolutamente nada, Pai, mas serão alegres, felizes em trazer aquilo que é do Senhor para a casa do Senhor. E assim, Deus, eu abençoo este casal, estes pastores, esta família inteira. E eu creio, Deus, que a partir de hoje, a provisão superabundante do Senhor virá sobre eles, virá
sobre esta casa, sobre essa geração, do menor ao maior, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Eu vou convidar aqui agora o Flávio. Ele vai orar pelos 3 filhos do pastor Paulo. Está aqui os nomes deles. Se eu não me engano, o pastor Felipe, o mais velho, né? Ele tem 2 filhos. 2 filhos. É um casal, 2 garotos, 2 meninos. O Marcos Paulo tem uma menina. E o Robson ainda não. Mas ambos, os 3 são casados. E eu vou pedir ao Flávio que ore por eles agora. Nós vamos ficar todos nós de pé. E nós vamos abençoar a vida deles. Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Flávio, se você quiser dar uma palavra primeiro, também pode. Amém. Como foi falado por todos os irmãos, quero pedir perdão aos senhores por tudo que aconteceu no passado. Eu vim conhecer vocês hoje, mas eu pequei contra vocês lá atrás. E me arrependo diante de Deus, diante da igreja, pelas minhas atitudes que vieram ferir o coração de vocês. Tá? Que Deus os abençoe. Que o Senhor traga todos os dias sobre vocês a bênção, a saúde, a paz no coração, a alegria de servir ao Senhor, a prosperidade em tudo aquilo que vocês fizerem para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Oremos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante do Senhor, nesta hora, fazendo aquilo que cremos que é o desejo do Teu coração. Nos arrependemos aqui de tudo aquilo que fizemos e que temos a certeza que de não agradou o Senhor. Estamos aqui agora clamando pela vida do Felipe, pela vida da esposa dele, dos seus filhos. Quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre o Marcos, o Robson, todos os seus filhos. Pai, o Senhor os conhece na intimidade, o Senhor os conhece, ó Deus, no pensamento, no coração, no profundo da sua alma. O Senhor sabe tudo aquilo que foi gerado no seu interior, no interior de cada um deles, ó Pai, mesmo eles sendo crianças no passado, adolescentes, mas algo que foi gerado no seu coração e que talvez durante toda a sua vida tenham carregado dentro deles como uma coisa ruim, negativa, e que hoje nos arrependemos, Senhor, pedindo perdão a eles, pedindo perdão a todo mal que lhes foi causado no passado. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos arrependemos, buscamos em Ti agora o perdão, Senhor, para as nossas atitudes pecaminosas daquele tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor traga sobre a igreja do Senhor, ó Deus, neste momento, a cura, o perdão e a liberdade para poder andar como os pequenos cristos que devemos ser. Que o Senhor, ó Pai, nos renove nesta hora e que o Senhor esteja com as mãos, ó Pai, sobre toda essa família, gerando vida, gerando paz, alegria e prosperidade para a glória do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos, ainda não encerramos, já, porém não agora. Eu quero, nessa hora, convidar aqui para nós fazermos aquele momento. A Bíblia diz, no texto de João, o Senhor Deus, por meio do seu Filho, Ele nos ensinou algo muito tremendo, que foi lavar os pés uns dos outros. Nós queremos agora, pastor Paulo, irmã Elvira, nós queremos diante do Senhor representar os líderes daquele tempo fazendo o que eles deveriam ter feito. E eu vou pedir o auxílio da liderança, na pessoa do vice-presidente, a irmã Jaqueline também vai auxiliar, a irmã Miralda. Nós queremos lavar os pés de vocês. Gostaríamos que vocês permitissem fazer isso. E a Bíblia diz, meus queridos, enquanto vocês se preparam, eu quero fazer menção disso para toda a igreja. O que nós vamos fazer agora é algo que é
expressivo no ensino para a nossa vida. O Senhor Jesus, no texto que está em João, capítulo 13, ele lavou os pés dos discípulos. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu não me lavarás. Jesus então disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Pedro então se submeteu e seus pés foram lavados. Inclusive Pedro disse: quero que lave, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E o texto da palavra diz que Jesus disse a ele: olha, o que eu faço agora você não entende, mas entenderá no futuro. Depois Jesus ensinou aos discípulos que, assim como ele lavou os pés dos discípulos, os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. E eu quero, nesse momento, nós estaremos fazendo o que deveria ter sido feito naquele tempo, e estamos nos identificando com aqueles irmãos na pessoa da liderança. Está aqui à frente os líderes principais da igreja, a maior parte deles. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando, e assim você deve fazer na sua vida com os seus irmãos. Na caminhada nós podemos sujar os pés. E até pastor também suja os pés, viu, irmãos? Esposa de pastor também suja os pés. O sujar os pés significava alguma falha, algum cansaço, alguma situação, até mesmo pecaminosa que pode acontecer, porque todos nós estamos sujeitos. Graças a Deus não foi o caso do pastor Paulo e da irmã Elvira. Eles estão casados até hoje. E, irmãos, eles foram caluniados na época. Na época foi levantado falso testemunho a respeito da conduta. Não foi levado nunca adiante, nem diante deles. Nunca ninguém conversou, nem mesmo com o pastor Paulo, sobre nada disso. Mas nos bastidores, esse homem foi defamado no seu casamento. Se houvesse acontecido qualquer coisa com ele ou com qualquer outro pastor, a ordem do Senhor é que nós devemos nos ajoelhar e ajudar a limpar os pés. Que você faça isso na sua vida. Que você seja bênção na vida do seu irmão. Que você seja bênção na vida dos seus líderes. Amém, queridos? E nós queremos agora, nesse momento, o vice-presidente estará conduzindo. E eu gostaria que todos nós, nesse momento, estivéssemos nos posicionando na representação do nosso vice-presidente. Da mesma forma, a Jaqueline estará fazendo a mesma coisa com a irmã Elvira, representando da mesma forma os irmãos naquele tempo.
Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus tomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora. Eu acredito plenamente que você, ao sair daqui, você tem os pés de algumas pessoas para lavar. Certamente não será lavando conforme a representação que foi feita hoje, mas será através de uma oração, de um diálogo, de uma ajuda, de um braço para levantar, de um ombro para chorar. Nós somos igreja, irmãos. E nós fomos chamados para ser conhecidos pelo amor. Feche os teus olhos agora e ore, declarando que você vai ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Pai, nesta hora diante de Ti, nós declaramos essa igreja, Senhor, sendo uma igreja que vai lavar os pés uns dos outros, que em amor se dará para auxiliar o irmão, o próximo. E oramos, Pai, abençoando a vida do pastor Paulo e da irmã Elvira. Nós te pedimos, Pai, a unção do Teu Espírito sobre nós. E declaramos que nesse lugar o Senhor encontrará corações cada vez mais entregues, fiéis, obedientes. E a igreja do Senhor nesse lugar se levantará conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Quero convidar a pastora, poder sentar, já está aqui. E a pastora Vanessa vai entregar o presente para a irmã Elvira, e eu quero entregar para o pastor Paulo. Deixa eu passar para esse lado aqui. Pastor Paulo, nós queremos entregar esse presente. Pode virar para cá. Entregar esse presente em nome de toda a igreja. E é um presente da igreja para o senhor e para a sua esposa. E nós fizemos uma dedicatória e a diretoria estatária. Esse é o primeiro presente que nós entregamos para um pastor aqui nesse lugar. É a primeira vez que toda a diretoria estatutária assinou. E esse é um presente da Igreja Batista Vida, então primeira Igreja Batista no Frade. E nós entregamos em nome de toda a igreja para o senhor e para a sua esposa. Viu, irmã Elvira? Você quer falar, pastor? Nós estamos felizes e essa Bíblia, né, esse presente maravilhoso, irmã, para a senhora, com muito carinho, assim como o pastor falou. Amém? E que a senhora use bastante no ministério. Isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. Todo mundo. Tá bom? Tem uma florzinha bonitinha. E agora, finalmente, eu quero pedir à igreja de pé. Pastor Paulo, desde o dia 1º de abril de 1989, pode chegar mais para cá, por favor. O senhor deveria já ter esse documento na sua mão, conforme nós já pedimos perdão ao Senhor e também queremos pedir mais uma vez ao Senhor, mas eu quero finalmente lhe entregar esse documento. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pode vir atrás. Está devidamente registrado em cartório, foi reconhecida a assinatura do presidente. E esse documento que comprova a sua ordenação. Irmãos, a ordenação de um pastor, eu tenho a minha ata em casa. Ela comprova que o pastor existe. Os irmãos entenderam?
Se alguém perguntar, você é pastor, mas como assim? Eu tenho uma certidão de nascimento de um pastor diante dos homens, que é a ata. E, para os irmãos terem uma ideia, são 29 anos sem essa certidão de nascimento pastoral. Pela graça de Deus, o pastor Paulo é pastor até hoje. E por muitos anos na mesma igreja. A falta desse documento não o impediu de servir ao Senhor. Ele passou muitas lutas, não foi brincadeira não. Não foi fácil, mas ele sobreviveu. E ele está aqui hoje para dar testemunho. E nós estamos, pastor Paulo, hoje sai das nossas costas um peso muito grande, que é de saber o mal que nós fizemos. E veja bem, eu estou dizendo, nós fizemos. Nós. Não tem esse ou aquele, mas todos nós. E isso é ser igreja. E hoje para nós é um momento de grande alegria. Irmãos, você não tem ideia como isso para mim traz assim um alívio enorme, porque eu falo como um pastor, né? Me põe no lugar dele. Isso é muito importante para nós. E eu quero agradecer a Deus junto com a igreja. Quero dizer para toda a liderança, agradecer a Deus por você. Os líderes, né, que desde o começo estão acompanhando tudo isso, nós já derramamos boas lágrimas por tudo isso. E como Deus tem nos abençoado. Irmãos, hoje é um dia de grande festa para nós. Que alegria eu posso dizer que eu estou vivendo. E eu sei que toda a liderança da mesma forma. Vamos orar agradecendo? Levante as suas mãos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós hoje aqui servirmos ao Senhor, pedindo perdão, reconhecendo nossas falhas e abençoando a vida deste pastor e de sua esposa. Muito obrigado, Senhor. O Senhor deu a ele paciência, perseverança. Teu filho nunca se preocupou com outra coisa, senão buscar esse documento. Meu Pai, nós te pedimos, abençoe o pastor Paulo. Tome em tuas mãos sua vida e a nós também. Mediante essa obediência, Pai, nós te pedimos, Senhor, que seja revogado todo entrave, todo atrapalho, e seja a tua igreja próspera para com pastores. Nós, Pai, declaramos que essa igreja será um celeiro de pastores, que daqui fluirão pastores que se encontrarão por todos, muitos lugares do mundo e do Brasil. Eu creio, Pai, seja desatado tudo que impedia desta igreja gerar pastores. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por poder sentar, e eu quero finalmente, agora, passar a palavra para o pastor Paulo ainda, e ele tem a liberdade de dar uma palavra, e nós gostaríamos, pastor Paulo, que o senhor orasse por nós, o senhor e a sua esposa, orasse por nós todos. Amém, igreja? Então, veja bem, hoje nós estamos aqui num culto especial. Nós, desde terça-feira, sabíamos que ele viria, e aí não deu tempo de avisar tanta gente assim, mas nós estamos felizes que está dando certo, deu certo, né? Ele vir, está aqui com a gente. Pastor Paulo. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui nesta noite. Eu saí dessa igreja em 1989, continuei pastoreando, ajudei a igreja Nova Vida, em Volta Redonda, e depois eu fui para Minas para trabalhar com batata, e de repente eu fiquei pastor de uma igreja lá em Minas, Ipuiuna, por um tempo. Depois resolvi ir para Campinas, não quis ficar mais em Minas, e trabalho na igreja Batista Monte Sinai, uma igreja missionária, e nós
eu tenho notícia que teve quatro pastores que saíram da nossa igreja, estão pregando, estão pastoreando a igreja, e eu continuei trabalhando, enfrentei dificuldades, a minha família ajudou, eu sempre procurei zelar pelo meu testemunho. Estou com a minha esposa, vamos fazer 43 anos de casado. Eu sempre ensinei e prego na igreja que sexo só é sexo dentro do matrimônio. E nunca tive desse problema. Se tive acusações, eu não sei nem qual é e nem quem falou. E talvez nem me interessa. Né? E continuei trabalhando, ensinei os meus filhos sobre isso também. Falei para eles que sexo dentro do matrimônio, não gostaria de ter filhos netos clandestinos. Graças a Deus, são todos 3 bem casados. Glória a Deus. Tenho 3 netos. E sempre ensinei isso para eles, para que eles tivessem o mesmo procedimento dos seus pais. Então, eu agradeço a Deus por estar aqui nesta noite, agradeço o pastor. Não vou estender muito, podemos conversar sobre esse assunto fora daqui, mas eu só vou ler, não vou pregar, viu, pastor? Só vou ler aqui alguns versículos da Bíblia. Eu, quando saí daqui, pastor, eu fui, não tinha, a minha casa estava ocupada lá em Volta Redonda, eu fui morar num lugar, e lá tinha uma máquina de datilografar, daquela antiga. Eu bati uma carta para Deus, e eu disse a Deus que jamais eu gostaria de largar o ministério e deixar de pregar. E escrevi várias coisas na carta, que ela nem sabe o que eu escrevi. E depois peguei aquela carta, queimei e joguei no lixo. E nós continuamos a pregar, continuamos a trabalhar, trabalhamos até hoje, tivemos dificuldade, mas faz parte do ministério. Eu vou ler alguns versículos aqui, não vou falar sobre ele. A última oração de Jesus, antes do Calvário. Assim, está em 18, capítulo 17, versículo 18, do livro de João. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas por vocês aqui que estão nesta noite, mas por aqueles que também vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, eu em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Agora preste atenção, isso aqui é o ensino de Jesus para esta igreja. Vocês devem estar aperfeiçoados na unidade, sabe para quê, irmãos? Para que o mundo conheça que tu me enviaste, Jesus falando, como também amaste a mim. Então, a igreja é a unidade. Nós devemos ser unidos naquele propósito de ganhar almas. Essa oração aqui foi a última oração de Jesus antes do Calvário. E Ele orou por nós, para que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça Jesus. Isso é uma estratégia de Jesus para a igreja, a unidade.
Eu, como disse, eu trabalhei lá em Minas, só para terminar, pastor, eu trabalhei numa máquina de lavar batata, e eu vi aquelas batatas passando ela lavada, passava, secava, e entrando naquele saco de batata. E eu olhando aquele saco de batata, eu lembrei da igreja. A igreja não deve ser um saco de batata, pessoas que não estão ligadas. Eu falei assim, a igreja deve ser um purê, deve estar unida para ganhar alma. Essa é a missão da igreja, ganhar. Nós somos salvos para salvar. E que Deus nos abençoe e que nós sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo, para que o frade conheça a Jesus Cristo como Salvador. Para terminar, eu aqui no frade, subi muito esse morro, por aí, entreguei folheto. A nossa igreja, na época, cresceu de 50 membros para 80. Inclusive, o orçamento da igreja subiu bastante. E eu acabei saindo. Eu tenho um folheto aqui, que depois eu vou dar para o pastor, muitos aqui devem conhecer. Eu entrego esse folheto aqui desde 1977. A maioria aqui não tinha nascido ainda. E eu continuo entregando. Eu tinha um ano só. Eu saio lá em Campinas à noite e entrego folheto. Não bato na porta, igual o Testemunho de Jeová faz, mas eu entrego as pessoas que estão na porta. Esse dia eu comprei 500 folhetos desse. Estou entregando, já está na metade. Eu continuo trabalhando, pastor. Continuo trabalhando. E que Deus abençoe essa igreja, o pastor, tá? E que essa igreja possa crescer e ganhar muitas almas aqui desta região. Muito obrigado. Vamos ficar de pé. Estenda a sua mão para cá, assim como quem recebe. E o pastor Paulo vai orar por nós, abençoando. Pai querido, nós te agradecemos muito este momento. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor continua sendo Deus. O Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas. Nada está escondido ao teu olhar. Tu sonda o nosso coração. É como diz o Salmo 139. Para onde ausentarei do teu espírito? E para onde eu fugirei da tua face? O Senhor nos conhece. Abençoa esta igreja. O pastor dessa igreja, sua esposa, sua família, a diretoria, para que essa igreja possa crescer. Ganhar muitas almas neste lugar, não só neste lugar, mas vocacionar missionários, pessoas para fazer teologia, pastores, missionárias, que este bairro, o Frade, possa ser ganhado para Cristo. Que estenda as suas mãos poderosas, ó Deus, para essa igreja. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém. Permaneça como está, irmã Elvira, por gentileza. A senhora pode vir. Se a senhora quiser falar também, pode falar e depois orar por nós, abençoando nossa vida, tá bom? Nos meus 45 anos de vida cristã, eu nunca vi assim, um ensino, como estou vendo aqui hoje. Que aquilo que eu pude ver, que os irmãos também sejam abençoados e também possam ver e sentir, né? E que assim como o pastor e a igreja nos honraram, que Deus também honre o pastor, a sua igreja, e que o pastor, que Deus cubra o pastor de bênção nessa visão que ele teve, que partiu dele, né? E que Deus realmente o cubra, porque a gente sabe que lutas vêm também, né? E que o pastor possa ser guardado, que Deus seja para ele como um muro forte, né? Que Deus o guarde, porque tomar uma decisão dessa também não deve ter sido fácil para ele, não. Ele foi corajoso, muito corajoso, em querer tomar essa decisão, enfrentar, né, a igreja. Eu acho
que Deus o cubra realmente, com as mais ricas bênçãos. E como nós estamos nos sentindo honrados, que essa igreja e o pastor também, Deus possa honrar também com essa atitude. É só o que eu gostaria de falar. Foi muito, eu nunca vi e agradeço a Deus por ter visto. Porque isso é importante para a igreja, né? A igreja ela tem que caminhar em amor, em perdão. E isso é uma atitude de amor. Amém. E só vindo de Deus mesmo, né? Pai de amor, nós te somos gratos, ó Deus, por esse momento, por estarmos aqui na tua casa, lugar onde a tua glória assiste, lugar onde a gente vem voluntariamente porque a gente te ama, porque a gente gosta de estar na tua presença. E, ó Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de te conhecer, fazer parte da tua família e caminharmos, ó Deus, para morar no céu um dia. E nós queremos, ó Deus, te pedir as mais ricas bênçãos para essa igreja, que o Senhor possa estar dando cada dia mais sabedoria para o seu pastor, para que ele possa conduzir esse rebanho, que esse rebanho seja um rebanho obediente, ó Deus, amém, que ouça a voz do teu pastor, e que essa igreja realmente possa sair daqui muitos missionários, pastores, assim como é o desejo do coração do pastor, que ele possa ver isso, ó Deus, num tempo bem curto. Nós te pedimos, ó Deus, por esse ministério e pela vida dos pastores aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Agora, irmãos, eu vou pedir ao pastor Paulo e à irmã Elvira, possam vir aqui para frente, aqui, por gentileza. Vocês podem ir ao entorno. E, irmãos, nós vamos celebrar o Senhor com um cântico, eu não sei qual, Mariana, Leonardo, vejam qual é. E você vai poder sair do seu lugar para vir dar um abraço neles. Amém, querido? Hein? Tudo bem, depois. Ok? E enquanto adoramos a Deus, eu quero aqui fazer menção de uma coisa, irmãos. E é claro dizer para vocês dois, nós tivemos momentos maravilhosos como diretoria, quebrantando o nosso coração diante de Deus. Eu me lembro, na primeira vez que eu fui contar a história deles, enquanto eu falava, vários líderes choravam. Hoje, nós tivemos reunião sexta-feira de oração, pedindo por esse momento, com o Ministério de Intercessão. Hoje aqui, o Ministério de Intercessão, quero glorificar a Deus pela vida do Ministério de Intercessão, viu, irmãos? Na pessoa do irmão Augusto, da irmã Dayana, líderes que são, porque eles se preocuparam em orar pela irmã Miralda, orar pelo Wesley, orar pela Jaqueline. Aí, logo em seguida, eu inseri também a tesouraria, senão eles teriam orado também. O Ministério de Intercessão dessa igreja tem buscado trabalhar para orar. Muita coisa que você vê acontecer aqui, meu irmão, é fruto de oração. Senão não poderia ter acontecido. Eu quero agradecer a Deus, eu me lembro da experiência que nós tivemos aqui no dia que foi oficial a reunião da diretoria. E nós oramos ao Senhor pedindo perdão por todas as coisas. Nós listamos cada situação que foi feita na época. Situações que nós não gostaríamos de repetir aqui. Nós não queremos causar nenhum constrangimento. Foi muito doído para nós ver o que nós lemos na ata. E nós pedimos perdão ao Senhor. Uma experiência que nós tivemos, para você ver o poder do perdão, do arrependimento. Que no dia, uma das pessoas que estava conosco, um dos líderes, uma líder que estava conosco, contou a experiência de ver uma mesa de pedra, e eu sentado na ponta da mesa, na cabeceira, e os outros líderes sentados na mesa ao redor, mas a mesa era de pedra. Na condição que nós estávamos nos arrependendo por tudo que aconteceu no passado, assumindo em oração aquilo que aconteceu, foi mostrado um clarão, um fogo, uma luz de Deus que quebrava aquela pedra, aquela mesa de pedra, e aquela mesa de pedra se transformava em uma mesa reluzente, branca, como que uma mesa de luz iluminada. E eu sentado agora na cabeceira, e atrás de mim como que o Senhor Jesus com as mãos, ou o anjo de Deus com as mãos sobre a minha vida, e os líderes da igreja sentados ali agora sobre uma ótica diferente.
Nós percebemos desde o primeiro momento que nós oramos lá. Por isso que demorou tanto, pastor Paulo, porque só com muita oração nós tivemos que orar bastante, porque isso é a obra que tem que acontecer também no coração da igreja. O que nós estamos vivendo hoje aqui é um momento de cura para essa igreja. E eu quero para os irmãos terem uma ideia que isso foi tão forte que aconteceu com esse casal, isso trouxe tanto problema para a igreja. Conforme lemos no texto, sujeitai-vos aos vossos pastores, porque se você não se sujeitar, isso não será agradável, não será útil. E não foi mesmo. Você pode ler as atas da igreja, todas as atas da igreja, nesses 29 anos. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista no Frade, então primeira Igreja Batista no Frade, e agora a Igreja Batista Vida, nunca ordenou nenhum pastor. Nenhum, irmãos. 29 anos. Você vai encontrar outras igrejas com menos tempo. Uma lista de pastores saiu dali. O próprio pastor Paulo contou da igreja que ele é pastor. Isso não foi à toa. Nós já pedimos perdão ao Senhor. Deus, eu creio, já nos perdoou. Amém, queridos? Amém. Mas eu estou aqui dando testemunho, viu, pastor Paulo? Que eu sei que também o senhor deve usar esse testemunho para abençoar outras pessoas. Mas o que eu quero agradecer a Deus é como eu tenho visto Deus, o que Deus tem construído nessa igreja, de corações quebrantados, sujeitos ao Senhor, que a grande maioria esmagadora da diretoria foi sensível a todas as coisas, e nós não tivemos dificuldade nenhuma em consertar como igreja no nosso meio. Em assembleia, nós tivemos uma assembleia e que nós fizemos isso, revogamos coisas que foram decididas lá atrás, revogamos decisões da igreja que não foram em Cristo, revogamos. E eu quero agradecer, irmãos, porque nós sabemos, Deus tem gerado cristianismo na vida desta igreja como um todo. Coração cada vez mais quebrantado, cada vez mais sujeito ao Senhor, que ama a Cristo e ama as pessoas. E nós queremos agora celebrar dessa forma. Principalmente os líderes, você vai sair do seu lugar e vai poder vir dar um abraço aqui. Eu creio que você está com muita vontade de fazer isso. Pode sair do seu lugar e vir dar um abraço nesse casal, enquanto nós cantamos a primeira parte de um cântico. Pode sair do seu lugar e abraço. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Vamos abraçá-lo. Não tinha valor, mas tudo pagou. Nós já estamos encerrando, eu pedi que os irmãos esperem um pouco mais. Amém, querido?
vai abraçar rapidamente, volte para o seu lugar. Pode voltar para o seu lugar os que já abraçaram. Glória a Deus, irmãos. Coisa boa. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Volte para o seu lugar os que já abraçaram. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Volte para o seu lugar, os irmãos que já abraçaram. Infinito, ousado amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Traz luz para as sombras, está a montanha Irmãos, pra me encontrar. o que nós estamos vendo era o que era para ter acontecido na época. Nós estamos fazendo conforme seria na época. Claro que não estava combinado, isso aqui eu não falei para ninguém. Pode ficar aqui, pastor. Pode ficar aqui, pode vir aqui para frente. Acabou ainda não. O que vai acontecer agora, irmãos, assim deve se honrar. Olha só. Eu não vou à porta hoje, quem vai à porta é vocês. E quando vocês estiverem passando aqui, nós vamos aplaudir a Deus pelo que Deus deu de trazer vocês para cá e vocês pastorearam aqui. Nós estaremos aplaudindo a Deus pelo pastoreio de vocês na época. E assim será conforme nós cremos. É que deve ser, irmãos, com celebração. Infelizmente não houve uma despedida, não houve um abraço naquele tempo, mas tudo isso Deus está cobrindo. Tudo isso o Senhor está selando, abençoando para a glória de Deus. Que culto abençoado nós estamos vivendo, que momento extraordinário. E enquanto eles vão à porta, nós vamos aplaudir ao Senhor e vamos aplaudir a vida deles pelo que Deus fez, testemunho que eles são e como Deus guardou eles até hoje. Vamos aplaudir ao Senhor? E eles vão cumprimentar você lá na porta. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso Glória a Deus. comprá-lo, nem merecê-lo. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado em nome de Jesus. Amém.